Graça e paz, queridos. Esta é a Provisão TV e eu sou o apóstolo Fernando Pereira. É uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, suas maravilhas e seus mistérios. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de Deus nos céus. E para falar sobre os sinais de Deus nos céus, eu quero convidar você a ler na sua Bíblia o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 14 a 19. Eu estarei lendo aqui na minha Bíblia, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. Muito bem, nós estamos aqui no quarto dia da criação, quando os astros foram criados por Deus. E eu quero mostrar para você aqui 7 propósitos de Deus na criação dos astros, principalmente aqui o Sol, a Lua e as estrelas. Esses 7 propósitos estão exatamente no texto que lemos. Então vamos lá. Primeiro propósito para os astros: fazer separação entre dia e noite. Isto é, fazer uma distinção no que é dia e no que é noite. Segundo propósito para os astros: para sinais, ou seja, para Deus trazer avisos à terra. Então é muito importante este segundo propósito dos astros, para sinais, para que Deus traga avisos. Quando Deus quer avisar a terra sobre alguma coisa, sobre algo que Ele deseja que a terra, que o povo da terra esteja atento, perceba, para tomar alguma posição, Deus então sinaliza nos céus. Este é o segundo propósito da criação dos astros. Então vamos para o propósito aqui número 3. Estabelecer tempos determinados. Eu vou ler aqui o versículo 14 novamente, porque é muito importante esta parte aqui do texto. Quando ele disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. E no versículo 15 diz assim: sejam esses luminares para sinais e para tempos determinados. Essa palavra tempos determinados, que aparece aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, é a mesma palavra para estações que aparece na NVI, aparece na versão revisada e outras versões da Bíblia. Mas qual é a palavra no original que foi traduzida aqui para tempos determinados e nas outras versões, na maioria das outras versões, aparece como estações? Bom, a palavra é moedim. E essa palavra moedim, no hebraico, significa exatamente os tempos das festas do Senhor. Se você tem uma Bíblia NVI, por exemplo, você poderá ler isso na nota de rodapé de toda a Bíblia NVI. Você vai ver no versículo 15, você vai buscar a nota de rodapé e você vai ver que eles, na nota de rodapé, falam que esta palavra traduzida em português por estações, na verdade, significa o tempo das festas bíblicas do Senhor. Então isso é fantástico, isso é extraordinário. Veja que a versão NVI procura corrigir
ou explicar melhor essa palavra moedinha na sua nota de rodapé. Isso é muito importante porque a gente passa a entender que esses astros, eles tiveram um propósito de Deus também, tanto o Sol, como a Lua, como as estrelas, propósito de anunciar os dias das celebrações das festas do Senhor, chamados também de compromissos do Senhor ou de tempos determinados do Senhor. Lá no livro de Daniel, a gente vai ver que no final dos tempos, o maligno, ele muda o calendário exatamente para que as pessoas não consigam celebrar na data certa essas festas do Senhor. Então veja que é algo tão importante para Deus que o inimigo vem e tenta até mesmo modificar. Então, este foi o terceiro propósito aqui, estabelecer os tempos determinados das festas bíblicas. Nós sabemos que as festas bíblicas, elas ocorrem em períodos de lua cheia, normalmente. Mas tem uma festa, a festa das trombetas, que ocorre num período de lua nova. Lua nova é um período em que o céu está escuro, né? E ali acontece a festa das trombetas, sempre na lua nova. Por que isso? Ora, a festa das trombetas é uma festa que anuncia juízo de Deus. Então, o juízo de Deus, ele é demonstrado através da lua escura, através de um tempo escuro, um tempo de trevas. Nós temos, inclusive, uma palavra para isso lá em Joel. Lá em Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, quer dizer, o final dos tempos. Ele continua dizendo assim: está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Então veja que a profecia de Joel fala da festa das trombetas, toca a trombeta em Sião, e diz que são dias escuros, dias de trevas, e diz que são dias de juízo, pois o dia do Senhor está chegando. Então nós vamos ver que as festas bíblicas, elas são sinalizadas pelos astros, principalmente Sol, Lua e estrelas, e essas festas acontecem em tempos determinados, e nesses tempos determinados, exatamente, o Sol está numa posição, a Lua numa posição, as estrelas numa posição, então tudo tem que estar de acordo com o que o céu estiver sinalizando. Então olha que coisa tremenda quando a gente estuda os sinais proféticos do céu. Este é o nosso primeiro estudo, é uma introdução para você ir conhecendo esses sinais proféticos. Então vamos lá para o quarto propósito de Deus para os sinais do céu, para os astros no céu. Então o quarto propósito é marcar a contagem do tempo em dias, semanas, meses. Então é um propósito assim muito simples, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Então o Sol, a Lua, as estrelas, né, marcam, principalmente ali o Sol e a Lua marcam os dias, né? A Lua principalmente é usada para marcar as semanas, também os meses. Então isso é muito aplicado no nosso mundo natural. Vamos para o quinto propósito de Deus para os astros: iluminar a terra, pois essa iluminação influencia na produção de alimentos e inclusive na saúde, né? Nós sabemos que as plantações dependem da luz do sol. Nós sabemos que a nossa própria saúde depende da luz do sol, né? Na exposição à luz solar que nós temos, por exemplo, nosso corpo produz a vitamina D, que é muito importante para todo o nosso organismo. E também muitas doenças são curadas pelo sol. Antigamente haviam solários nos hospitais, né? Lugares onde eram colocados pessoas com tuberculose, com outras enfermidades, e elas eram curadas através da luz do sol.
Então esse quinto propósito, iluminar a terra, fala sobre isso, sobre trazer luz à terra e também influenciar através dessa luz na produção de alimentos e na saúde, entre outros. Então vamos para o sexto propósito da criação dos astros: governar o dia e a noite, sendo o sol e a lua luminares de destaques, mas as estrelas também. É claro que este governo é no sentido desses astros estarem ali, o sol no dia, a lua e as estrelas na noite. Então é como se eles estivessem governando esses períodos. É óbvio que isso não se trata de nenhum governo espiritual, porque todo governo da Terra, de todo o universo, é feito exclusivamente pelo nosso Deus. Então vamos agora para o último propósito, que é o sétimo propósito, que se encontra nesse texto que lemos, Gênesis 1, 14 até o versículo 19. Então o sétimo propósito é fazer separação entre luz e trevas. Então, dia e noite, e agora a gente vê luz e trevas. Podemos entender também do ponto de vista espiritual, assim nós passamos a entender que Deus é da luz e o maligno, Satanás, é das trevas. O Senhor Jesus disse isso, né? Eu sou a luz do mundo, né? Aqueles que me seguem não andam em trevas. E ele disse também que nós que seguimos a Jesus devemos brilhar, somos também a luz desse mundo. E em muitas passagens Satanás é mostrado como aquele ser das trevas, da noite, da escuridão. E quando a gente olha para o sol, para o céu, e vemos o sol e a lua, vemos o dia e a noite, a gente compreende de forma didática também esses dois aspectos espirituais de luz e de trevas. Muito bem. Agora eu quero destacar, entre todos esses 7 propósitos, eu quero destacar os 2 propósitos aqui rapidamente, propósito 2 e propósito 3. Isto é, né, o propósito dos astros como sinal e dos astros como marcadores para as festas bíblicas. Então vamos ver primeiro aqui o propósito dos astros como sinal de Deus no céu, ou seja, dando um aviso, avisando a terra de algo que está para acontecer. E a gente vê aqui, por exemplo, lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, fala da estrela de Belém. Então a estrela de Belém, ela aparece no céu por ocasião do nascimento de Jesus. Diz assim Mateus 2, 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Viu? Então aqueles magos ou aqueles sábios lá do Oriente, aqueles sábios viram a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, como é que eles viram uma estrela e vieram adorar Jesus lá em Jerusalém? Então, não era apenas uma estrela para brilhar no céu. Aquela estrela era um sinal. Certamente aqueles sábios estudavam os céus, estudavam as profecias e sabiam que quando aquela estrela aparecesse, quando aquela estrela brilhasse, era porque o rei estava nascendo na terra. Então eles separaram seus presentes, ouro, incenso e mirra, e foram lá para presentear o Senhor Jesus. Foram guiados pela estrela no céu. Então, a estrela estava avisando: olha, nasceu o rei dos judeus, nasceu o rei Jesus. Então, olha que coisa tremenda, este propósito número 2 dos 7 que eu li, é o propósito falando sobre os sinais no céu. Tem também aqui, a gente vai ver um outro sinal espetacular,
que aparece lá em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 3, eu vou ler para você. Apareceu no céu um sinal, olha que coisa linda, um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então, olha que sinal extraordinário. Inclusive, esse sinal de Apocalipse 12, ele já ocorreu no céu. Isso foi no dia 23 de setembro de 2017. Mais à frente, nós voltaremos a falar sobre esse sinal. Eu só quis destacar esses 2 sinais aqui para mostrar como que os astros cumprem a função lá que Deus deu a eles ao criá-los em Gênesis, no capítulo 1. Ok? Muito bem. Agora vou falar um pouquinho sobre os sinais para os tempos determinados, que são os dias das festas bíblicas do Senhor. As festas bíblicas, elas estão alistadas lá em Levítico capítulo 23. Lá estão todas as 7 festas bíblicas anuais e também está a festa bíblica semanal, que é o Shabá. Muito bem, lá no número 3, a gente vê sobre esse propósito de tempos das festas bíblicas. E as festas bíblicas, elas acontecem, primeiro 4 festas no período da primavera lá no hemisfério norte. E depois acontecem mais 3 festas bíblicas no outono. Então, as primeiras 3 festas acontecem no outono, são sinalizadas ali pelo sol, as primeiras 4 festas, os astros vão mostrando, tanto o sol como a lua normalmente ocorrem, como eu falei antes, na lua cheia, e depois temos mais 3 festas no outono, sendo a primeira festa, a festa das trombetas, nessa sequência do outono, que é a única que ocorre num período de lua nova, como eu já expliquei, porque anuncia um tempo de juízo. Então, sem a sinalização do céu, tanto do sol quanto da lua, não tem como ocorrer as festas bíblicas. Elas dependem desta sinalização. Então, a gente vê aí como que os astros vão cumprindo a sua função. E, por exemplo, também o Shabá. O Shabá, que é o sábado, ele acontece no pôr do sol. Então, olha o sol sinalizando o Shabá. Então, quando o sol começa a se pôr, aí se inicia o Shabá, certo? E depois, também, quando começa a escurecer, e no dia seguinte, no sábado, no nosso sábado, né? Porque as festas bíblicas do Shabá começa no dia anterior ao sábado nosso. Começa sempre na sexta-feira, no pôr do sol. O dia no calendário hebraico começa no pôr do sol, e não à meia-noite, como é no calendário nosso aqui comum, o gregoriano. Muito bem, então quando termina, começa a escurecer no sábado e aparecem as primeiras 3 estrelas no céu, é o final do Shabá. Então, tanto ele é marcado pelo pôr do sol, como o aparecimento das primeiras estrelas. É assim que se estabelece essa festa bíblica semanal chamada Shabá. Amém? Muito bem, queridos. Hoje, nesse primeiro encontro sobre os sinais proféticos do céu, e nós vimos esses 7 propósitos de Deus, vimos principalmente o sol como sinal, o sol, luz, estrelas como sinal, aviso de Deus, e também como marcadores das festas bíblicas. Vimos tudo isso, né? Como que o Senhor usa os seus astros para nos abençoar, nos avisar e nos ensinar. Até o próximo encontro, quando daremos continuidade aos sinais proféticos do céu.
Até lá, shalom.